viu a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a gente viu que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, nos dá dons espirituais e também nos faz produzir o fruto do Espírito. O que é então esse fruto do Espírito? Ele é para todo mundo? Vê por aí é que algumas pessoas acham o fruto do Espírito uma coisa meio sem graça e buscam só os dons. Mas o que a Bíblia fala é que o que mostra que a gente realmente é de Deus não são os dons, é o fruto. Olha o que está em Mateus, no capítulo 7, nos versos 15 a 23. Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. É possível fazer maravilhas em nome de Jesus e não ser dele. E uma coisa que eu acho interessante, sem querer entrar no mérito se a pessoa é convertida ou não, se é cristã ou não, é que um dos critérios que foi usado nessas últimas eleições para a pessoa decidir votar em Fernando Haddad ou em Jair Bolsonaro foi ver o que eles falavam e não propriamente a vida deles. E eu vi muitos cristãos que decidiram votar no Bolsonaro por causa das coisas que ele falava, porque ele falava em Deus. Só que a própria Bíblia nos ensina que não é o discurso que identifica se uma pessoa é de Deus ou não, e sim o fruto do Espírito. Afinal, onde é que aparece o fruto do Espírito na Bíblia? Está lá em Gálatas, no capítulo 5, nos versos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, se você quiser saber se a pessoa que fala em Deus é de Deus mesmo ou não, não preste atenção só no discurso, preste atenção na vida, no fruto que ela produz na vida dela. Ou seja, se ela tem essas coisas, amor, alegria, paz, etc. Essas coisas aqui é que identificam se alguém é de Deus ou não. Tem gente que pensa que são frutos diferentes. O amor é um fruto do Espírito, a alegria é outro fruto, a paz é outro fruto e por aí vai. Só que são aspectos diferentes de um fruto só. Tem gente que fala assim, o meu fruto é alegria, porque eu vivo rindo e brincando, mas domínio próprio não. Outros falam assim, o meu fruto é fidelidade, eu sou honesto, podem contar comigo, mas não amor. Só que isso é uma bobagem. Você quer saber o que é uma vida cheia do fruto do Espírito Santo? É só olhar para Jesus. Ele tinha tudo. Todos esses aspectos que Paulo fala aqui em Gálatas, Jesus tinha na vida dele, ao mesmo tempo. E ele quer produzir isso em nós também, de uma forma sobrenatural. Olha o que está em João no capítulo 15, nos versos 4 a 8. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. O fruto, então, é tão sobrenatural quanto os dons, só que ele é muito mais discreto. Olha o que está em Filipenses 2,13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. É obra de Deus. E na verdade o que a Bíblia ensina é que o fruto do Espírito Santo é melhor do que os dons. Olha o que está em 1 Coríntios, no capítulo 12, a partir do verso 28 e indo até o capítulo 13, verso 3.
Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. Depois, os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Ele está falando dos dons. E a resposta para todas essas perguntas é não, nem todo mundo. Inclusive o dom de línguas. Nem todo mundo. E ele continua. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Então Paulo está falando, você quer saber qual é o dom mais importante, o superior a todos? É o amor, porque o amor ao mesmo tempo é dom e ao mesmo tempo é fruto. É só olhar lá em Gálatas, é o primeiro aspecto do fruto do Espírito Santo. Vamos então analisar esses aspectos todos do fruto do Espírito Santo, que aparecem aí nesse texto de Gálatas 5. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Começando pelo amor. O que é amor? Amor é afeição, é atração em direção às outras pessoas, mesmo que não seja de uma forma sexual. Você ser voltado para as outras pessoas, você buscar o bem delas. Alegria é felicidade, júbilo, prazer. Paz é entrar em acordo, é ter tranquilidade. Longanimidade é paciência, firmeza, generosidade com o outro. Benignidade é amabilidade, é ser uma pessoa amável. Bondade, nobreza, benevolência, misericórdia. Fidelidade, lealdade, constância, respeito. Mansidão, brandura, doçura, suavidade, humildade. Domínio próprio, autocontrole, equilíbrio. Qual seria o contrário dessas coisas? Tá tudo aí em Gálatas 5 também, só que nos versos 19, 20 e 21. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então vamos ver qual seria o contrário de cada uma dessas coisas aqui. O contrário de amor é o ódio, que está aí no verso 20. O que é ódio? Uma aversão intensa, motivada por medo ou raiva. Dá uma olhada no texto de Mateus, capítulo 5, versos 43 a 48. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Você viu a diferença entre tratar com amor e tratar com ódio? O amor é para todo mundo. Qual o contrário da alegria? É a embriaguez, que está no verso 21. A embriaguez é um estado alterado por bebidas ou por drogas. E vamos dar uma olhada nos textos de João 15, verso 11 e 16, verso 24. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Não é essa alegria superficial quando você ganha um presente de alguém ou quando você vai numa festa ou num show, mas é uma alegria profunda no coração, que você sente, mesmo que as coisas que estão acontecendo à sua volta não estejam indo lá muito bem. Essa é a alegria do Espírito Santo. Qual o contrário
perde paz? É a discórdia, que está no verso 20. Discórdia é desacordo, desentendimento, facções, que aparecem no verso 20 também. Facções são partidos, grupos unidos internamente, mas contra todos os outros. Olha o que está em João, no capítulo 14, verso 27. Deixo-lhes a paz minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Filipenses 4:7. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. E Colossenses 3:15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Então é paz com as outras pessoas, mas como resultado da paz que está primeiro dentro do nosso coração, recebida de Jesus, do Espírito Santo. O contrário de longanimidade é a ira, que aparece no verso 20. Ira é um ódio intenso, indignação. Olha Mateus 5, versos 38 a 42. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Isso é longanimidade. O contrário de benignidade são os ciúmes, que está aí no verso 20 também. Ciúme é medo de perder o amor de alguém. Inveja também é o contrário de benignidade, que está aí no verso 21. É o desejo de ter o que é do outro. Olha o que está em Romanos 12, nos versos 19 a 21. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E Provérbios 11:17. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo o faz. O homem cruel causa o seu próprio mal. O contrário de bondade é o egoísmo, que está aí no verso 20. Egoísmo é amor aos próprios interesses, a despeito dos interesses dos outros. Olha Romanos 12, de 16 a 18. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. E Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Essa consciência da bondade de Deus para conosco produz bondade em nós também em relação às outras pessoas. O contrário de fidelidade é idolatria, que está no verso 20 também. Idolatria é culto àquilo que não é Deus. Outro antônimo é feitiçaria, que está no verso 20, que é o uso de artes mágicas para obter algo contra a vontade de alguém. Olha o que está em Mateus 22, versos 36 a 40. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A fidelidade, você ser fiel, é resultado de você amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. E olha o que está em Tito 2, versos 9 e 10. Ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Mesmo a gente não sendo escravo, isso se aplica a nós, isso é fidelidade, é você ser digno de confiança em tudo. O contrário de mansidão são as dissensões, que aparecem também no verso 20. Dissensões são divergências, litígios, conflitos. Olha 1 Coríntios 6:7. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Mateus 11, 29 a 30. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tem gente que acha que a gente se tornar cristão significa a gente nos submeter a absolutamente nada. Mas Jesus está falando aqui em jugo.
jugo. Você sabe o que é jugo? É aquele negócio de madeira que você coloca no pescoço do boi ou do cavalo para que ele vá junto com outro boi ou outro cavalo arando o campo, para que eles trabalhem em comunhão, humildemente, colaborando um com o outro. Você só consegue fazer isso se os cavalos ou os bois que estão ali juntos no mesmo jugo forem mansos, não forem rebeldes. Então o que Jesus está oferecendo é tirar de nós o jugo do mundo, o jugo do diabo, e colocar o jugo dele, que é um jugo suave, que não machuca o nosso pescoço. Olha o Salmo 37:11 também. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Numa outra versão fala, os mansos herdarão a terra. O contrário do domínio próprio é a imoralidade, que está no verso 19. Imoralidade é indecência, a ausência de pudor. Também impureza, que está no verso 19, que é sujeira, imundície. Ou libertinagem, que está no verso 19 também. Significa licenciosidade, permissividade. E orgias, no verso 21. Bacanais, desregramento. Vamos ver o que está em Provérbios 25:28. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Como então a gente pode dar esse fruto? Em primeiro lugar, estando em Jesus. É o que está escrito em João 17, de 20 a 21. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O segredo todo é a gente estar ligado em Jesus. Se a gente estiver se alimentando da mesma vida dele, naturalmente esse fruto do Espírito vai ser produzido na nossa vida. E o modo da gente passar a estar em Jesus é pelo arrependimento e fé. É o que Paulo fala em Romanos 10, versos 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Esse é o jeito. Outra coisa é morrendo diariamente. Olha o que está em João 12:24. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. O que tem que morrer? É a nossa vida terrena, essa nossa natureza pecaminosa, pela qual Jesus morreu, para que a gente possa ter uma vida nova, uma vida espiritual. É isso que quer dizer perder a vida para poder achá-la. Olha Marcos, no capítulo 8, de 34 a 38. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Naquele tempo, se alguém visse alguém passando na rua carregando uma cruz, só poderia significar uma coisa: estava caminhando para a morte, porque tinha sido condenado pelos romanos a ser crucificado. Ou seja, estava no corredor da morte, literalmente. E essa imagem que Jesus está usando é para significar o que a gente deve fazer com a nossa natureza carnal: condená-la à morte. Porque em cada coração existe um trono e existe uma cruz. Se você estiver na cruz, Jesus vai estar reinando no trono. Mas se Jesus é que estiver na cruz, quem vai estar reinando é você. Crucifique a sua natureza para que ele reine na sua vida. E outra coisa é permanecendo em Jesus. É o que está em João, no capítulo 15, nos versos 1 a 5. A gente já leu esse capítulo nos versos 4 a 8. Vamos ler então esse novo pedacinho. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Você quer dar fruto? Então a sua preocupação tem que ser permanecer em Jesus. E se você quiser saber mais a respeito de permanecer em Jesus, isso é um processo que a gente chama de santificação. Dá uma olhadinha então no vídeo sobre santificação que eu já postei, o link está aqui embaixo para você. E quem é que pode dar esse fruto? O convite é para todo mundo. Olha Marcos 8:34.
Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele não chamou só os discípulos, chamou a multidão. Ele estava convidando todo mundo. Só que é um convite que a gente pode recusar ou aceitar. Para dar o fruto, tem que aceitar. E ir sem dar nenhum jeitinho. Olha o que está em Mateus 22, de 1 a 14. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem. Mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, o outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. É para todo mundo. Tem que aceitar e tem que ir do jeito certo. Tem que usar as roupas certas. Que roupas são essas? Eu já falei no outro vídeo que são as vestes de justiça, as roupas de salvação. Você quer? Se quiser, o convite é para você também. Receba a salvação, receba a justiça de Jesus e produza fruto. Uma coisa interessante é um texto que está lá em Êxodo, no capítulo 28, de 31 a 35. Ali está falando sobre os sacerdotes do Antigo Testamento. E está escrito assim: faça o manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul, com uma abertura para a cabeça no centro. Ao redor dessa abertura haverá uma dobra tecida, como uma gola, para que não se rasgue. Faça romãs de fios de tecido azul, roxo e vermelho em volta da borda do manto, intercaladas com pequenos sinos de ouro. Os sinos de ouro e as romãs se alternarão por toda a volta da borda do manto. Arão o vestirá quando ministrar. O som dos sinos será ouvido quando ele entrar no lugar santo diante do Senhor e quando sair, para que não morra. Você viu que a roupa do sumo sacerdote tinha romãs intercaladas por sinos? Esses sinos tinham um objetivo bastante prático, que uma vez por ano o sumo sacerdote deveria entrar no Santo dos Santos para ficar na presença de Deus, depois de fazer sacrifícios pelos seus próprios pecados e de todo o povo também. Só que se ele não tivesse confessado os seus pecados e entrasse de uma forma impura na presença de Deus, ele morreria fulminado. E esses sinos eram um sinal para que quem estava do lado de fora pudesse saber se estava tudo certo, ele estava vivo ainda, ou caso ele tivesse morrido, os sinos iam parar de fazer barulho. Então uma corda que era amarrada à cintura dele seria o meio do corpo dele ser puxado para fora para que as outras pessoas pudessem enterrá-lo. Só que, além desse objetivo muito prático, os sinos também tinham uma simbologia. Os sinos são símbolo dos dons do Espírito Santo, que são barulhentos, que a gente consegue ver, que podem causar até uma espécie de tumulto onde eles se manifestam. Mas eles são intercalados por romãs. Você conseguiu perceber o que as romãs simbolizam? O fruto do Espírito Santo. É fruto intercalado com dom, dom intercalado com fruto. E a Bíblia fala que nós somos sacerdotes também. Olha o que Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 2, versos 5 a 9. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Você viu? Nós todos que cremos em Jesus somos sacerdócio também. Então o fruto
fruto e os dons são para nós. Daqui a 2 semanas eu vou postar o vídeo sobre dons do Espírito Santo. Mas falando agora sobre o fruto, por que a romã é o símbolo dele? Porque ela é símbolo de fertilidade. Você já viu uma romã por dentro? Quando você corta, você vê que ela é cheia de sementinhas, muitas sementes. Ela é símbolo de alegria também. Olha Cantares 8:2. Eu o conduziria e o traria à casa de minha mãe, e você me ensinaria. Eu lhe daria vinho aromatizado para beber, o néctar das minhas romãs. A mesma alegria que é simbolizada pelo vinho é simbolizada pelas romãs também. A romã é um fruto que é muito mais bonito por dentro do que por fora, e por isso ela é símbolo da nossa espiritualidade. Olha 2 Coríntios 4:16. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. E Colossenses 3, de 9 a 10. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. É o símbolo do novo homem, nosso homem interior, nossa natureza nova. Novo homem não quer dizer só homem, no masculino. É o novo ser humano. Seja então sacerdote real e santo, e produza muitas romãs. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Se você quer saber mais a respeito desse assunto, você pode ler A Mente Renovada, de Larry Christensen. Você pode também ler Temperamento Controlado pelo Espírito Santo e Temperamentos Transformados, de Tim LaHaye. Pode também ler um livro que eu já recomendei aqui, Como Ser um Cristão Autêntico, de Bill Hybels. E também você pode ser Quem Deseja, de Robert Schuller. E na semana que vem a gente vai falar sobre dons do Espírito Santo. O que são? Existem ainda hoje? Quer saber? Semana que vem a gente se encontra.